distrito de Évora fica na parte central do Alentejo. A cidade de Évora fica a cerca de 150 quilômetros de Lisboa. Estrada boa, como quase todas em Portugal. Évora foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1986. Foram encontrados vestígios do período Neolítico Antigo, 4.000 anos antes de Cristo. Por aqui também estiveram os celtas, no segundo milênio antes de Cristo. E logo chegaram os romanos. Évora foi fundada pelos romanos. Por 5 séculos esteve sob o domínio de mouros e árabes. Em 1165 passou a ser protegida por Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Chegou a ser a segunda cidade mais amada pela nobreza depois de Lisboa. Em 1580, Portugal foi anexada à Espanha e Évora passou por um período de declínio. Dom João da Áustria reconquistou a cidade em 1663. Partes da muralha que protegiam Évora podem ser vistas aqui e ali. A primeira muralha romana é do século III. O aqueduto da Água da Prata foi a obra de infraestrutura mais admirada em Portugal no século XVI, no reinado de Dom João III. Na entrada da cidade, os arcos chegam a 12 metros de altura. Já vamos chegar à Capela dos Ossos. Aqui é um enorme estacionamento gratuito, onde deixei o carrinho alugado. Olhem só o carrinho que eu aluguei. Aí eu tirei a capota e não sei mais colocar. Não é lindo isso? É bonito, serve bem para fotografias, mas para pessoas de pequeno porte, é carro demais para motorista de menos. A Praça do Giraldo, não Geraldo, embora em homenagem a um Geraldo, pode ser o ponto de partida para se conhecer a cidade. Subindo bastante, chegamos à Catedral, dedicada a Nossa Senhora de Assunção. É um dos maiores monumentos religiosos de Portugal. Começou a ser construída em 1186, em cima das fundações de uma mesquita árabe. A consagração foi em 1204. Já vamos chegar à Capela dos Ossos. Subindo mais, encontramos o Templo de Diana, a deusa romana da caça. É o monumento mais antigo de Évora. Uma construção com mármore e granito. O acesso é livre, não há cercas. Descendo as vielas, encontramos a rua de Diogo Cão, um navegador português da época da expansão marítima portuguesa. Ruas e mais ruas depois, essas são imagens da minha pressa com a câmera ligada, tenho uma coleção de chãos pelas minhas andanças, chegamos à igreja de São Francisco, construída nos séculos XV e XVI, no estilo gótico manuelino. Nos quase 50 anos de construção, teve 5 arquitetos. Tem influências góticas e árabes, como é comum na região do Alentejo. No interior da igreja, tudo muda. Sobrou nada da simplicidade da ordem franciscana do século XII. Uma reforma no século XV mudou tudo. As capelas interligadas deram lugar a uma única nave com a abóbada gótico-manuelina, com 24 metros de altura. O luxo e a magnificência chegaram ao convento de São Francisco com a corte do rei Dom Afonso V. O rei se encantou por Évora e esta igreja se tornou a Capela Real. Era a época da rica expansão marítima portuguesa que adentrou conventos e igrejas nunca dantes mexidos. A nave tem as paredes adornadas com pinturas da escola portuguesa do Renascimento. O teto é uma abóbada ogival com decoração de madeira entalhada no estilo barroco dos séculos XVI e XVII e também cerâmica. Nas laterais são 10 capelas com retábulos dourados e prateados.
Não, por nada, as línguas da história passaram rapidamente a chamar a igreja de Convento de Ouro. O órgão de tubos é um dos modelos do século XVIII. A pompa diminuiu por causa das circunstâncias. No século XVI, por falta de sucessores, Portugal ficou sob o governo da monarquia espanhola na União Ibérica. Mas no século XVIII, a igreja recuperou o ar majestoso. E foi o que sobrou do antigo convento, porque no século seguinte, os jesuítas foram expulsos de Portugal e logo foram extintas por decreto todas as ordens religiosas. Já vamos chegar à Capela dos Ossos. Tudo que pertencia ao clero foi para a Fazenda Nacional. E estamos chegando onde a minha curiosidade me levou. Uma caminhada pelo claustro do antigo convento. Logo adiante, na entrada, encontramos a Sala do Capítulo, salva da destruição do Convento da Graça, também em Évora. Se tornou a Capela do Senhor dos Passos. Foi adaptada para caber neste espaço. A Sala do Capítulo liga a Igreja de São Francisco à Capela dos Ossos. É uma capela, portanto, um espaço pequeno. Mas nem tanto, são 3 naves com pouco mais de 18 metros de comprimento e 11 metros de largura. É escuro. A luz natural entra por frestas na parede esquerda. A luz é natural e o efeito é encolhedor. Os crânios, obviamente, não têm olhos, mas causam uma sensação constrangedora de estarem a olhar para nós. As 3 naves são forradas de partes de caveiras humanas. Mais exatamente, caveiras de 5.000 ex-pessoas, lembranças macabras dos operários que construíram a capela, quando estavam vivos, claro, e de outras pessoas desenterradas de cemitérios, de igrejas e de conventos da cidade de Évora. Ter a ossada exposta aqui seria um privilégio, embora não se saiba o que é de quem. São crânios, fêmures, húmeros, tíbias, ulnas, rádios, metacarpos, falanges, paredes e pilares cuidadosamente decorados com ossos. São 8 pilares forrados de ossos ligados com cimento. As abóbadas da capela têm pinturas com motivos que fazem alegoria à morte, uma combinação perfeita com o resto do ambiente. E aqui entra uma lenda. Uma mulher era maltratada pelo marido e pelo filho, e ela amaldiçoou os 2 quando estava à beira da morte. A carne dos 2 não se desprenderia totalmente dos ossos quando eles morressem. Os esqueletos do tal homem e do tal menino, com vestígios de carne nos ossos, estariam aqui. Procurei, mas não vi ou não quis ver. Mas a lenda não justifica uma capela forrada de ossos. Quem teve essa ideia, no mínimo, muito esquisita? Teriam sido 3 monges franciscanos que têm os esqueletos bem guardados nessa arca do lado do altar, no século anterior à extinção das ordens religiosas. No espírito da Contra-Reforma, a Europa estava dividida pela Reforma Protestante. A ideia teria como objetivo chamar a atenção para a transitoriedade da vida. O espaço da capela seria o dormitório dos monges. De certa forma, continua sendo, né? No altar está a imagem do Senhor Jesus da Capela dos Ossos. É fascinantemente macabro, mais que a ideia em si de forrar paredes e pilares com crânios e ossos do corpo humano, é um trabalho artístico, ou não? E se depois de ver tantos crânios, fêmures, húmeros, tíbias, ulnas, rádios, metacarpos e falanges, a criatura visitante não entender o recado, na entrada da capela há um aviso bem claro. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos.